Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quinta-feira, 29 de março. Você está na TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Senado aprova a criação do Fundo de Previdência Complementar dos Servidores Públicos Federais, o FUNPRESP. CCJ adia a votação do projeto que uniformiza a cobrança de ICMS de produtos importados. PSOL entra com representação no Conselho de Ética contra o senador Demóstenes Torres. Os senadores recebem tablets para reduzir custos e modernizar o trabalho da casa. Agora, no Senado em Dia. O Senado aprovou ontem o projeto que cria o Fundo de Previdência Complementar dos Servidores Públicos Federais. A proposta seguiu para a sanção da presidente Dilma Rousseff. O governo tinha pressa para aprovar as alterações na Previdência dos servidores públicos federais e estancar um déficit de 60 bilhões de reais previsto para 2012. Esse projeto estava na casa há 13 anos. A primeira proposta chegou aqui em 1999. Em seguida, tivemos um conjunto de alterações e em 2007 o Executivo encaminha um outro projeto aprimorando e agora estamos concluindo a sua votação. A pedido da presidente Dilma, a proposta tramitou em regime de urgência no Senado. Na terça-feira, foi aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos. Na quarta de manhã, nas comissões de Assuntos Sociais e de Constituição e Justiça. À tarde, chegou ao plenário, onde foi aprovada simbolicamente. As novas regras valem somente para os trabalhadores que ainda vão ingressar no serviço público. Para eles, o valor máximo da aposentadoria será o teto do INSS, cerca de R$ 3.900. Para aumentar esse valor, os servidores terão que contribuir para um fundo de previdência complementar, o FUNPRESP. Para cada real que o trabalhador colocar no fundo, a União colocará outro, até o limite de 8,5% do valor que exceder o teto do INSS. Cada poder terá o seu fundo, que será gerido por pessoas nomeadas pelo presidente da República. Para o FUNPRESP começar a funcionar, a União terá que investir recursos extras no fundo, o que vai aumentar o déficit na Previdência pelos próximos 30 anos, segundo cálculos do próprio governo. Somente em 2047, a União vai arrecadar mais do que gasta com aposentadorias. 4 destaques que alteravam a forma de gestão do fundo foram rejeitados. O PSDB disse que a criação do FUNPRESP é uma medida necessária, que já deveria ter sido tomada. Essa previdência complementar poderia ter sido aprovada já em 99. Apenas não concordamos com a rapidez com que se votou aqui no Senado, impedindo o aprimoramento, para não retornar à Câmara. O PSOL anunciou que vai pedir a inconstitucionalidade do FUNPRESP. Outros senadores também são críticos do projeto. O fundo, se fosse razoável, seria um só. Administração mais enxuta, concentração de recursos e possibilidade maior de atomização para diminuir o risco. Não, ele é um fundo apenas para capitalizar os fundos de investimento e o mercado financeiro. O ministro da Previdência acompanhou a votação no plenário. Ele reconhece que o fundo será questionado na Justiça, mas garantiu que, no longo prazo, o FUNPRESP não corre o risco de falir. Vai estancar uma sangria insuportável, vai nos tornar distante da situação que vive hoje, por exemplo, o velho mundo, que é obrigado a cortar benefícios porque a Previdência não se tornou sustentável ao longo do tempo, nem o Tesouro conseguiu mais cobrir os déficits da Previdência. O Fundo de Previdência Complementar será criado em até 180 dias após a sanção presidencial. Também aqui no Senado, o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal realizou um seminário contra o projeto que cria o Fundo de Previdência Complementar dos Servidores. O evento foi no auditório Petrônio Portela. O debate sobre o Fundo de Previdência Complementar dos Servidores Públicos Federais lotou o auditório. Participaram do evento representantes dos auditores fiscais da Receita Federal de vários estados, da CUT e de outros sindicatos de servidores públicos, além de parlamentares.
Todos apresentaram várias críticas ao Funpresp. Para o Sindicato dos Servidores do Legislativo e do Tribunal de Contas da União, que reúne 12 mil associados, os números do déficit da Previdência não são conhecidos nem pelo próprio governo. O governo apresentou na última audiência que teve na Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado Federal, ele apresentou um déficit do servidor público civil de 36 bilhões de reais. O voto do relator, senador Pimentel, apresenta um déficit de 27,9 bilhões. Então, eu estou só falando de números oficiais que o próprio governo apresenta. Já há uma discrepância de 10 bilhões. A gente não sabe se esse déficit realmente é déficit ou se existe alguma manipulação nos números para que seja aprovado esse projeto. Os convidados também acreditam que o Funpresp vai prejudicar o princípio da impessoalidade da administração pública. Para eles, ao tornar cada servidor um acionista do fundo que irá investir em várias empresas, como garantir que o interesse na rentabilidade do fundo não vai prejudicar o trabalho dos servidores que fiscalizam as empresas? Se comprar ações, nós, auditores fiscais, juízes, todos os servidores públicos vão ser acionistas dessas empresas. E como é que eu vou fiscalizar essas empresas se eu vou ter interesse direto e indireto na rentabilidade dessas empresas? Como é que eu vou autuar, por exemplo, a Petrobras em 5, 10 bilhões, se isso pode prejudicar a rentabilidade do meu fundo de pensão e afetar a minha família? O seminário teve o apoio do senador Randolfo Rodrigues. Nós estamos dando ao servidor público e ao país em segurança. O argumento, cortar o déficit. Ora, durante 30 anos, esse fundo vai continuar gerando déficit. Na prática, se trata de um fundo que vai transferir a previdência pública para fundos de pensão, para o setor financeiro, para os bancos. Logo esses que foram responsáveis pela gravíssima crise financeira, gravíssima crise econômica ocorrida no mundo todo a partir de 2008. A Câmara dos Deputados aprovou ontem o texto base da Lei Geral da Copa. O texto garante que pelo menos 1% dos ingressos serão gratuitos para pessoas com deficiência. Também haverá entradas com 50% de desconto para idosos, estudantes e pessoas de baixa renda. O ponto mais polêmico, que é a proibição da venda de bebida alcoólica nos estádios, ficou para ser definido em negociação da FIFA com cada estado sede do evento. A matéria vem agora para análise do Senado. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quinta-feira. Um dos itens na pauta da Comissão de Agricultura é o projeto que concede benefícios fiscais referentes ao IPI, PIS/PASEP e contribuição para o financiamento da Seguridade Social em operações com defensivos agrícolas de uso veterinário com menor grau de toxicidade. A CPI mista, que investiga a violência contra a mulher, faz audiência pública sobre a situação das mulheres das florestas e do campo. A Comissão de Relações Exteriores está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. O repórter Hermes Coelho está ao vivo no turno do tempo daqui do Senado e traz informações sobre a pauta da comissão. Bom dia, Hermes. Bom dia, André Ricardo. Na pauta da reunião da Comissão de Relações Exteriores desta manhã constam 12 itens. Entre eles, 3 sabatinas com diplomatas indicados pela Presidência da República para comandar embaixadas do Brasil no exterior. São embaixadas na República Dominicana, na Polônia e nas Ilhas Marshall. Além disso, devem ser lidos relatórios para as sabatinas de outros 3 diplomatas que vão ocorrer na próxima reunião da Comissão de Relações Exteriores. Além disso, um requerimento de autoria do senador Mozarildo Cavalcante deve ser votado esta manhã. Ele quer que seja realizada uma audiência pública para discutir a suposta venda ilegal de terras amazônicas que estaria sendo realizada por índios. André. Obrigado, Hermes. Mais 2 comissões se reúnem na manhã desta quinta-feira. A Comissão de Direitos Humanos faz audiência pública para debater a política externa brasileira na área. A expectativa é fazer um balanço de 2011 e discutir as prioridades para 2012. Na segunda parte da reunião, há 2 projetos para mudar o Estatuto da Criança e do Adolescente. A audiência pública também na Comissão de Assuntos Sociais. Em discussão, o impacto da conservação de alimentos na saúde pública. O PSOL entrou ontem com uma representação no Conselho de Ética contra o senador Demóstenes Torres. O partido pede a abertura de processo disciplinar por quebra de decoro.
Para o PSOL, Demóstenes Torres quebrou o decoro parlamentar ao receber vantagens do empresário Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, que é investigado por jogo ilegal. A citação do parlamentar na chamada Operação Monte Carlo é a informação mais recente e a ação da Procuradoria-Geral da República de de pedir abertura de inquérito no Supremo Tribunal Federal contra o senador. Essas são razões mais do que balizáveis para que aqui no parlamento seja instaurado um procedimento. O presidente do Conselho de Ética tem 5 dias para decidir se acolhe a representação. Se o caso for aceito, segue para o plenário do Conselho, formado por 15 senadores. Se for rejeitado, cabe recurso, que deve ser assinado por 5 parlamentares. O presidente do Conselho de Ética, senador João Alberto Souza, se afastou do Senado em 2011. O vice-presidente vai convocar uma eleição para o comando do colegiado antes de decidir sobre a representação contra o senador Demóstenes Torres. E regimentalmente o que se fala é de que nós temos que aguardar a escolha do novo presidente, que nós temos um prazo de 5 dias para fazer uma nova eleição e escolher tanto o presidente como o vice-presidente e após a escolha que será designado um relator na matéria. A representação repercutiu no Senado. Nós temos que buscar averiguação em relação a qualquer denúncia consistente, seja ela envolvendo um parceiro, um aliado, um membro do nosso grupo político ou da oposição. Essa tem que ser a regra para a própria sobrevivência dessa instituição. Vai caber ao senador apresentar as explicações que ainda não apresentou. Vamos aguardar que isso ocorra, mas o que eu posso dizer é que a situação é extremamente grave. De acordo com o gabinete do senador Demóstenes Torres, ainda não há previsão de quando ele vai se pronunciar sobre as denúncias e a representação no Conselho de Ética. Uma nova ferramenta de trabalho à disposição dos parlamentares. Senadores receberam os primeiros tablets que devem reduzir os custos e modernizar o trabalho no Senado. Na Comissão de Ciência e Tecnologia, o primeiro secretário do Senado, Cícero Lucena, apresentou os tablets que serão usados pelos senadores como parte do programa de modernização do processo legislativo. O Senado investiu R$ 188.980 na compra de 110 tablets. Além dos 81 parlamentares, os aparelhos serão distribuídos nas comissões e na Secretaria-Geral da Mesa. A estimativa é de que o investimento seja pago em 8 meses, só com a economia de papel que hoje é gasto na produção de pautas das comissões e do plenário. Os tablets serão usados como ferramentas de trabalho e a tecnologia vai facilitar o acesso a informações não só para senadores, mas também para a população. Vai nos permitir que o cidadão brasileiro possa também, através de atalhos baixados nos seus equipamentos, possam acompanhar todo o trabalho feito nas comissões, no plenário, sistema de votação, quais são os projetos, qual é o voto do relator, interagir com o autor do projeto, interagir com o relator, enfim, acompanhar esse trabalho, além do posicionamento de uma forma correta, que é um projeto ambientalmente correto, por toda redução dos impressos que giram na casa como ferramenta de trabalho que deixarão de existir. É uma revolução no seu conceito do que é a informação disponibilizada. Porque a informação ela está toda disponibilizada, mas com os tablets ela vai estar mais facilmente acessível e mais célere, né, no seu acesso. Nós estamos passando de uma era de papel, de impressão, para uma era digital no processo legislativo. E vocês não têm ideia da gama de desenvolvimento que virá a partir daí. É realmente importantíssimo o que acontece hoje e o que nós estamos assistindo no Senado. A Comissão de Constituição e Justiça adiou para a próxima semana a votação do projeto que uniformiza a cobrança de ICMS de produtos importados. O texto está em vista coletiva. Depois de analisado na CCJ, vai para a Comissão de Assuntos Econômicos. O relator da matéria, senador Ricardo Ferraço, votou pela rejeição e pelo arquivamento do projeto, que considerou inconstitucional. Segundo ele, o Senado não pode regular por projeto de resolução a concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais, o que seria a atribuição do Congresso Nacional por meio de projeto de lei complementar. Ferraço disse
disse ainda que as atuais alíquotas diferenciadas de ICMS para importados não prejudicam a indústria nacional. Por que a nossa indústria não tem competitividade? Não é por causa das importações, é porque não faz o enfrentamento do custo Brasil, é porque os juros são altos, é porque a nossa energia é a segunda mais cara do Brasil, é porque a carga tributária é gigantesca para manter um governo que arrecada muito, que gasta muito e que investe pouco na população. O senador Armando Monteiro apresentou voto em separado a favor do projeto e afirmou que a resolução do Senado é sim um instrumento por excelência para fixar alíquotas de operações interestaduais. Ele disse que a diferença no ICMS para importados fere o interesse nacional. O que nós queremos são condições isonômicas, que se puderem ser obtidas pela via da desoneração, isso seria o desejável, mas quando não há por que conferir vantagens ao produto importado. Isso significa perda de empregos no Brasil e também um prejuízo do conjunto da Federação Brasileira. O Senado disponibilizou no seu site um novo serviço ao cidadão, o Banco de Questões de Ordem. Uma questão de ordem é uma dúvida sobre a interpretação ou aplicação do regimento interno do Senado durante as sessões da Casa. Ela deve ser respondida pelo presidente do Senado. A facilidade do acesso e a sistematização das informações contidas no banco de dados de questão de ordem possibilitarão a difusão de documentos e favorecerão o melhor desenvolvimento das atividades legislativas dos senhores senadores. Para visualizar o banco de questões de ordem, acesse a página do Senado Federal na internet. No canto inferior direito, na seção Acesso Rápido, você encontra o link. A Lei de Acesso à Informação vai entrar em vigor no mês de maio. E o Senado já se adianta fornecendo à população, fornecendo ao cidadão esse instrumento é um instrumento de controle, é um instrumento de trabalho, uma ferramenta de trabalho para quem precisar. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.